E aí, meus amigos, boa tarde. Hoje, domingo, dia 2 de junho, nós vamos dar continuidade àquela sequência das 3 Páscoas que simbolizam, obviamente, os 3 anos de Jesus. E nós só vamos falar no sentido da 4ª Páscoa, mas é que Jesus então tem que morrer antes dessa 4ª Páscoa, tá? Que ela vai se encontrar lá em João, em 19:30, tá? E quanto à multiplicação dos pães aqui, todos os evangelhos comentam, e na primeira e na segunda multiplicação, só Mateus e Marcos comentam. Eu vou fazer uma tabela em que coloca os 3 anos de Jesus junto com essas multiplicações, tá? E com isso vai ficar mais fácil de você entender os textos que procedem dali. Aí você pode fazer comparação dos sinóticos. Sinótico é uma expressão que cabe ao evangelho de Mateus, Marcos, Marcos e Lucas, porque tem a mesma visão. Sim é junto de, ótico é de olhar, né, de ver. Então, sinótico quer dizer a mesma visão, ok? O evangelho de João não entra porque o evangelho de João é uma visão mais para os gentios, então tem uma visão bem mais ampla, mostrando Jesus como Deus. E já os outros 3 evangelhos não. Só por termos de curiosidade, Mateus foi escrito especificamente para os judeus, né? Lucas foi escrito para os gregos, né? E Marcos foi escrito para os romanos. Então você vai ver que em Mateus tem muitas referências de coisas do Velho Testamento, mostrando que é de Jesus aquilo, tá? O livro de Marcos mostra muitas curas de Jesus, porque o livro de Lucas mostra muitas curas, porque Lucas era um médico, tá? Então mostra Jesus como homem. E o livro de Marcos mostra Jesus praticando muitas coisas da lei, entendeu? Porque os romanos gostavam muito de lei, tá? Né? Tal que a lex romana, né, nós usamos até hoje. Mas isso não convém ao fato, então não vai dar nem tempo, como eu sei que não vai dar, porque tem muito assunto. Mas o que importa no capítulo 7, como eu prometi, que no caso a 3ª Páscoa, e no caso seria a penúltima, né? A última seria a morte de Jesus, no qual ele não participou. Ele teve que participar, ele foi morto antes da Páscoa, né? A Páscoa começaria às 6 horas da noite e ele foi morto às 15 horas da tarde. Houve um trovão, teve trovoada, e como se houve até um eclipse também, tudo ficou negro. A coisa ficou feia a partir dessa hora. Bom, mas o que interessa aqui no capítulo 7, logo quando começa a festa dos judeus, repara, não do Senhor, os irmãos de Jesus falam bem assim, cai fora daqui, ou seja, cai fora da multidão, vamos para outro lugar. Por quê? Porque os irmãos dele nem nos irmãos acreditam. Pense nisso com você e a sua vida. Se os irmãos de Jesus, até a mãe de Jesus, tá, tinham dificuldade em crer nele, imagina os irmãos, os seus parentes que moram com você. O próprio Jesus fala que profeta não tem honra na sua própria casa. Entendeu? É difícil, tá? E então o próprio Jesus disse assim, olha, o meu tempo ainda não é chegado. Nós de vocês, daqui para ali vocês estão indo. O que aconteceu? Disse ele assim, mais no versículo 8, né? O meu tempo ainda não está cumprido. Ele usa o termo kairos, tempo, que é o tempo de Deus. Ele não fala cronos, que é o tempo do homem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? E depois, quando ele fala bem assim, não está cumprido, a palavra aqui é aquela que nós já ensinamos aqui, pleru, não está cheio, não está completo. E ele é um estado, um preenchimento temporário, tá? Não é um estado. E logo depois vem uma ação, diz no versículo 8 assim, cadê? Está presente, no versículo 9, né, diz assim, disse Jesus essas coisas e continuou
na Galileia, entendeu? Jesus então, eles saíram, Jesus então ficou na festa dos tabernáculos escondido, mas o interessante é que os judeus tentavam matar Jesus e não conseguiam, entendeu? E o fato de não conseguir, teve um momento que Jesus já saiu do oculto e foi pregar, e as pessoas diziam assim: como é que ele sabe essas coisas se ele nem estudou? Aí Jesus fala o seguinte: olha, eu não estudei, mas quem me ensinou foi o Pai. Aí piorou, porque ele está falando que ele era filho do Deus vivo, entende? Então, repare que quando você fala que você é filho de Deus, dependendo da conotação que você dá, as pessoas podem ficar iradas com você, achar que você é um arrogante, entendeu? Mas a Bíblia fala que todo aquele que crê em mim tem a vida eterna, não fala terá, João 6,47. E em 1 João 5,2, ou 12, se não falha a memória, diz assim, ou 13, 5,13, diz assim: essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Ele não fala terá, ele fala que tem. Então não é nenhuma arrogância você dizer que tem, se é que você tem um relacionamento com Jesus e obviamente conhece a Bíblia. E Jesus então aproveita e fala bem assim: olha, vocês sabem a letra, mas porque vocês querem aparecer, entendeu? Eu não falo de mim mesmo, eu falo do meu Pai, tá? E ele fala bem assim: não vos deu Moisés a lei? Aí ele, olha só o que ele fala: contudo nenhum de vós as observa. Por que procurais matar-me? Aí ele fala bem assim, os judeus falam assim: respondeu a multidão: tens demônio, quem é que procura matar-me? Aí Jesus aproveita a própria circuncisão que foi dada pelos patriarcas, ele fala que já foi Moisés, mas o mesmo texto fala, foi dada pelos patriarcas, na verdade, né, por Abraão. E se o garoto ao sábado fosse cortado o prepúcio, que é a postectomia, que fala o nome, né? Fosse cortado, ele estaria curado já pelo menos da metade dos pecados dele. Isso era a cabeça que os judeus tinham na época. Aí Jesus mais na frente, no versículo 23, 25, fala bem assim: e qual é o problema de no sábado eu ter curado o homem por inteiro? Aí quer dizer o seguinte, tá na cara, né? Teorema japonês. Tá na cara que quem quer matar a mim, quem? Vocês estão querendo matar, entendeu? Vocês fazem a lei de Moisés pela metade, não curam o homem por inteiro, entendeu? Agora, eu que curo o homem por inteiro, vocês querem me matar. Depois os guardas tentam prender a Jesus e eles não conseguem, porque o texto está dizendo aqui, não era chegada a hora. Lembra que eu falei aqui, o pleru, né? O tempo ainda não era a hora, era um tempo, uma ação ainda vazia, tá? E também era o kairos, tá no versículo 30, entendeu? Procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a hora. Contudo, muito da multidão que estava ali ficava falando: mas quem pode fazer milagres como esse que o homem faz? Né? Por isso os fariseus ficavam assim, aborrecidíssimos, querendo matar Jesus. Não vai dar tempo, e nós vamos continuar esse finalzinho, e depois vamos ver os outros eventos que acontecem do versículo 8 em diante. Mas o que interessa aqui é que só depois de um ano é que Jesus foi morrer. E Jesus andava pelo meio deles, e se andaram para todo lado, não acontecia nada com ele, porque Deus não deixa. Quero que fique marcado no seu coração: não tem medo de nada não. Onde você estiver, vai lá. Se tiver que acontecer uma coisa com você, foi porque Deus quis, mas você foi, em nome de Jesus. E você vai hoje. Fale diante de Deus no seu quarto sozinho: Jesus, tem misericórdia de mim, me salva, pecador. Amém? Que Deus abençoe você. Amém.